CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Estamos começando o CBN Universidade deste sábado, dia 12 de outubro de 2024, um programa feito por servidores e estagiários da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Eu sou Gabriele Martins. Eu sou Tailena Almeida. Bom dia! Hoje será um programa especial em homenagem ao aniversário de 160 anos de Campina Grande, celebrado no dia 11 de outubro. A data também marca os 37 anos da estadualização da Universidade Estadual da Paraíba. Então, convido você a ficar conosco até às 10 horas da manhã. Vamos conferir os destaques de hoje? História. Vamos resgatar um pouco do passado de Campina Grande e saber o que faz a cidade se consagrar como a rainha da Borborema. Curiosidades. A gente traz informações sobre o Obelisco do Açude Novo, o maior São João do mundo e a primeira rua de Campina Grande. Museus. Vamos falar sobre os espaços que preservam e valorizam a história, incluindo o Museu dos Três Pandeiros, da Universidade Estadual da Paraíba. Estadualização da UEPB. A entrevista deste sábado é com o professor Luciano Albino sobre esse fato que marcou a história da Universidade de Campina Grande e da Paraíba. Feira Central. Uma reportagem fala sobre a importância desse patrimônio cultural do Brasil, presente na vida e na memória afetiva de muita gente. E mais, morar para estudar. Vamos conhecer histórias de estudantes de outras localidades que escolheram morar em Campina Grande para estudar na UEPB. Então fica sintonizado com a gente, que o CBN Universidade está só começando. Vocês sabem o porquê do nome Campina Grande e que esse não foi o primeiro nome da nossa cidade? Pois é, ela foi batizada assim porque as primeiras habitações foram construídas em uma grande campina, que era um terreno plano. Quer saber mais sobre a história da nossa cidade? Eu, Tailena Almeida, conversei com um historiador sobre o assunto. Confere aí! Campina Grande foi fundada em 1697, com a chegada dos indígenas ariús, liderados pelo capitão-mor Teodósio de Oliveira. Mas, desde o século XVII, já era ocupada por indígenas cariris. Apesar disso, a rainha da Borborema só veio ser elevada à categoria de cidade em 1864. O professor de História da UEPB, Eric Brito, explica como foi esse processo. Quando Teodósio passa por aqui, junto com a tribo de Ariús, que ele acaba assentando aqui em Campina Grande, o próprio chefe indígena local faz a solicitação para que ele traga uma missão católica e funde, então, o povoado de Campina Grande, tendo um reconhecimento e evitando, inclusive, ações de bandeirantes tomar esse território, que já era de direito dos indígenas desde o século XVII. Mas a gente sabe, né? Se hoje existe preconceito, naquele tempo tinha muito mais em relação aos povos indígenas. E Campina Grande, por incrível que pareça, ela não vai ter um grande desenvolvimento daí por diante. Vai passar por um período de estagnação muito grande até o período de 1790, quando ela vai atingir, né, vai ser elevada à categoria de vila, que os campinenses conhecem como a Vila Nova da Rainha. A elevação é algo interessante, ela vai ganhar o seu pelourinho, vai ganhar o prédio público administrativo, que hoje é Museu Histórico de Campina Grande, mas ainda assim vai ser uma pequena povoação, mesmo com a categoria de vila, com um pouco mais de 100 casas, né, e algumas 2 ou 3 ruas que compunham o aglomerado urbano. A cidade foi ponto de passagem dos tropeiros da Borborema, que seguiam pelas estradas de toda a região comercializando suas mercadorias em lombos de burros, levando cachaça, rapadura, carne seca e algodão. Por falar em algodão, Campina Grande passa a se destacar como uma grande exportadora desse produto, sendo conhecida como a cidade do ouro branco, a Liverpool brasileira. O foco de Campina Grande, né, principalmente ali no bairro da Estação Velha, era o beneficiamento desse produto para que ele fosse transportado para o Porto do Recife e daí ganhar o mundo. E aí, durante o início do século XX, com o aumento do preço do algodão, grande parte do Nordeste brasileiro focou, né,
em produzir essa monocultura, a monocultura do algodão. E através do trabalho que era realizado pelos tropeiros, né, esse transporte, toda essa carga de algodão que era produzida no interior do Nordeste não precisava mais ser levada para o Porto do Recife. Ele poderia ser levado até Campina Grande, que no trem, né, ele era despachado para a capital, né, para a cidade do Recife, onde ganhava o mundo. Então, essa ponta de trilha, essa chegada do trem em Campina Grande, ela foi crucial justamente para que esses tropeiros chegassem, deixassem esse material e levassem as mercadorias que eram comercializadas na feira de Campina Grande, que já existia desde o período de Vila, né? E isso vai fomentar demais o comércio, tanto para os agricultores que produziam algodão no interior, quanto para aqueles que queriam investir na indústria têxtil em Campina Grande, na promoção de indústrias voltadas ao descaroçamento, à prensa e outras atividades relacionadas a esse tipo de comércio. Né? Campina Grande ela sempre teve um tino comercial muito grande, não só pela feira, mas também por ser uma espécie de porto seco daquele período, né? Onde era trazido algodão e despachado. E essa produção que era realizada no interior do Nordeste foi tão grande que Campina Grande chegou a ser considerada, no período, a segunda maior exportadora de algodão do mundo, né? Perdendo apenas para a cidade de Liverpool, na Inglaterra. Aos poucos, Campina Grande vai ganhando espaço e se destacando em diversas áreas, como a educação, inovação e tecnologia, além de possuir uma economia diversificada e tradições culturais que preservam a identidade cultural da região. Hoje, a Rainha da Borborema soma mais de 400 mil habitantes que fazem parte dessa história, como Marta Salles, estudante da Universidade Aberta à Maturidade da UEPB. Ela tem 75 anos, nascida e criada em Campina Grande e fala sobre as lembranças que tem da cidade. Era mais ou menos assim, como fosse um deserto, um sítio. Aqueles pessoal vinha dos sítios, passava por Campina Grande para a feira, tudo nos animais, nos cavalos. Só andava assim, sabe, as pessoas. Então, eu lembro da minha infância, da minha juventude, era que tinha pastoril azul, pastoril vermelho. Tinha muito assim, assustado, que o povo falava muito de assustado. A gente tinha as brincadeiras da gente, da infância, muito boa. Brincava de roda, brincava de anel, brincava de toque, brincava de esconde-esconde. Era uma coisa muito sadia, muito boa as brincadeiras. Era antigamente, na minha infância, na minha juventude. Muito bom antigamente. A cidade de Campina Grande era muito difícil assim, para as coisas, mas era muito bom. E quem é de Campina Grande, com certeza tem um grande sentimento pela cidade, que chamamos carinhosamente de Rainha da Borborema. Os filhos dessa terra têm mania de grandeza e orgulho da cidade. E como foi falado lá no início dessa reportagem que acabamos de ouvir, Campina Grande também já foi uma vila, conhecida como a Vila Nova da Rainha. Mas o que pouca gente sabe é que essa vila não deveria ser aqui na nossa cidade. Isso mesmo, o professor do Departamento de História da UEPB, Eric Brito, explica pra gente sobre essa curiosidade. Trata-se, né, justamente do século XVIII, onde a coroa portuguesa determinou a criação de 3 vilas no interior do Nordeste. A Vila Nova da Princesa, a Vila Nova do Príncipe, no Rio Grande do Norte, e a Vila Nova da Rainha, na Paraíba, na região que hoje nós conhecemos como São João do Cariri. Porém, né, o desembargador, voltando do Rio Grande do Norte, após criar essas 2 vilas lá na região potiguar, ele chega aqui de passagem por Campina Grande e é abordado por Paulo Araújo Soares. Aqui, Paulo Araújo mostra que Campina Grande é a região das 4 estradas que leva para o litoral, para Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sertão, que tem terras férteis, que tem açude e que tem um povo trabalhador. Enfim, encheu a bola da cidade, né? E aí o desembargador, ao invés de escolher o São João do Cariri para se tornar vila, ele acaba escolhendo Campina Grande, e isso vai gerar grandes conflitos posteriormente, porque São João do Cariri já estava esperando essa elevação, que veio um pouco depois, mas assim, gerou uma polêmica muito grande. E nesse sentido, Campina Grande, de fato, ela teve o seu primeiro reconhecimento, de fato, enquanto um polo regional,
porque a partir daí a gente vai ganhar um prédio público, né? Mesmo que seja um único prédio público, mas ela vai ter os seus vereadores, ela vai conseguir arrecadar impostos, ela vai conseguir botar um código de posturas que hoje nós conhecemos, ou que seria mais próximo da legislação que nós temos, né? Então, assim, ela de fato será uma sociedade organizada. Então, muito disso a gente se deve justamente a outra figura que é esquecida da nossa história, que é o Paulo Araújo Soares, né? Ele foi muito importante para Campina Grande nesse período de vila, foi muito importante também no processo de elevação à cidade, né? E que acaba sendo esquecido, né? Nas páginas da história. E aí essa é uma das curiosidades que nós temos aqui na região, que talvez nem todos os campinenses ou campinagrandenses, né, tenham essa informação. É hora da nossa primeira pausa nesta manhã de sábado. No próximo bloco, seguimos com mais informações neste CBN Universidade Especial de 160 anos da Rainha da Borborema e 37 anos da estadualização da UEPB. Depois do intervalo, a gente fala sobre a riqueza cultural da cidade, presente em vários museus, todos abertos ao público o ano inteiro. Mas antes, tem a participação de Marina Cavalcante com breves histórias sobre Campina Grande. Em 1975, sob a gestão do prefeito Evaldo Cruz, Campina Grande viu nascer um monumento emblemático, o obelisco no Parque Evaldo Cruz, mais conhecido como Açude Novo. O monumento, feito em concreto armado, com 45 metros de altura, gerou debates entre os vereadores sobre se a homenagem deveria ser feita aos indígenas arius ou aos cariris, que, segundo historiadores, foram os primeiros a habitar o local. Idealizado para ser o marco zero das coordenadas urbanas da cidade, o monumento obelisco contrariou a história e foi erigido em homenagem aos indígenas arius. Em 2023, o Parque Evaldo Cruz passou por uma revitalização. A reforma transformou o espaço em um novo ponto de lazer e cultura, incluindo a requalificação do obelisco, uma fonte luminosa, novas passagens entre o Parque do Povo e o Evaldo Cruz, além de melhorias como escadarias e rampas de acessibilidade. Marina Cavalcante para o CBN Universidade. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o programa especial CBN Universidade sobre Campina Grande e a UEPB. A Rainha da Borborema é contemplada com vários museus, que contribuem bastante para a preservação e a valorização da nossa cultura. Eles também são peças importantes para conhecermos melhor a história da cidade. Matheus Ronelli traz mais detalhes na reportagem. Vamos conferir? Campina Grande, 160 anos de idade. Cidade forte culturalmente que abriga diversos espaços voltados para a promoção da cultura. Nos últimos 50 anos foram construídos 4 museus que são responsáveis por preservar e manter viva a história do povo campinense. O Museu do Algodão, localizado no bairro da Estação Velha, fornece aos visitantes toda a trajetória do período áureo da comercialização algodoeira na cidade. Betânia Andrade, historiadora e coordenadora do Museu do Algodão, contou como o espaço que fica o museu está relacionado diretamente ao crescimento econômico e histórico de Campina Grande. A história da cidade se confunde um pouco com a história daquele espaço, não só do museu, mas do espaço, né, que é ali a estação ferroviária. Campina Grande, ela nasce da Vila Nova da Rainha, mas ela se desenvolve a partir da chegada do trem, né, consequentemente da construção, né, da estrada de ferro e a inauguração da estação ferroviária aqui em Campina Grande. Então, Campina, apesar de já ser uma cidade, mas ela ainda carregava aqueles traços de muito interior, né? Assim, eram poucas ruas. Nós tínhamos, na época, 8 ruas, eram pouquíssimos, a gente não tinha nem 2.000 moradores na cidade de Campina Grande. A partir da chegada da estação ferroviária, Campina Grande muda, ela se desenvolve, né? Ela cresce economicamente, ela cresce financeiramente, ela cresce politicamente. E por que não dizer culturalmente, né? Porque assim, o trem ele começa a ligar a cidade de Campina Grande ao resto do mundo.
Assim como o Museu do Algodão, o Museu Histórico e Geográfico de Campina Grande é um espaço que está diretamente relacionado à história da cidade. Ele foi inaugurado em 1983, mas foi construído bem antes e com outra finalidade, como destacou Ângelo Rafael, da Gerência de Museus e Bibliotecas de Campina Grande. O Museu Histórico de Campina Grande está sediado justamente no prédio mais antigo da cidade, que foi construído em 1812, entregue em 1814 para ser a cadeia pública no térreo e a Casa da Câmara no primeiro andar. É um prédio que tem muita história, é muito importante. Lá funciona um museu justamente voltado para captar a memória da cidade através de objetos, através de relatos, de fotografias, com uma exposição permanente, onde se recebe a visita das pessoas durante a semana, as escolas, para que todos percebam a importância de se preservar a memória, né, de Campina Grande. São poucos objetos, é um acervo discreto, e a complementação desse acervo está no acervo de papéis, revistas, livros raros e outros objetos, principalmente papéis, revistas, encadernadas, jornais. É o acervo histórico que está disponível para pesquisadores e historiadores e o público em geral, na Biblioteca Félix Araújo, na Rua Maciel Pinheiro. No Açude Velho, o Museu SESI Digital conta como se deu o desenvolvimento da Rainha da Borborema com auxílio da tecnologia e ferramentas digitais, sendo referência na América Latina e atraindo turistas de todos os lugares. A coordenadora de cultura do local, Diana Uchoa, fala como a utilização tecnológica pode influenciar na preservação e propagação da história. Eu acredito que a tecnologia contribui para a ampliação de recursos para a pesquisa em história, na medida que facilita o acesso às fontes históricas. Por meio da interatividade, por exemplo, é possível que interessados, sejam eles estudantes, intelectuais, formadores de opinião de todo o mundo, sem a necessidade de viajar de um país para o outro, tenham a oportunidade do saber e conhecer. Também às margens do Açude Velho fica o Museu de Arte Popular da Paraíba, conhecido popularmente como o Museu dos Três Pandeiros, que é vinculado à Universidade Estadual da Paraíba. O cartão postal da cidade é a última obra de Oscar Niemeyer, construída com ele ainda em vida, e tem como função social preservar, manter e divulgar acervos culturais que vão dialogar com a cultura popular. José Pereira, pró-reitor adjunto de Cultura da UEPB, destacou que a preservação da história da cidade passa pela participação das escolas e o contato dos estudantes com as diferentes manifestações culturais e históricas. O nosso museu, ele tem sim cumprido também essa função importante de passar para gerações futuras a história, né, da nossa região ou da nossa cidade. E então, nesse sentido, a gente tem feito um trabalho também intenso com as escolas da rede municipal, da rede estadual de ensino que estão sediadas em Campina Grande, para justamente sensibilizar sobre o que o museu tem, o que o museu fez, o que o museu faz, e, claro, dialogando com a nossa cidade. As exposições do MAP são renovadas periodicamente, e os museus de Campina Grande permanecem de portas abertas para receber os visitantes o ano inteiro. Matheus Ronelli para o CBN Universidade. Obrigada, Matheus. Como ouvimos na reportagem, as exposições do MAP sempre são renovadas. E quem quiser saber um pouco mais sobre a história da cidade de Campina Grande, tem exposição nova montada por lá. O diretor do museu traz mais informações para a gente. Vamos ouvir? Essa exposição, que basicamente vai apresentar a história da nossa cidade, desde a fundação dela até os dias atuais, passando pelas questões da arte, da história, da tecnologia, da devoção também, vai fazer referências à Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira da cidade de Campina Grande. São vários artistas das cidades, vai ser bem interessante, é sobre os 160 anos de Campina Grande. Vai mostrar a história de Campina desde o surgimento da cidade, as fases importantes de Campina, falar também da catedral, né, que está fazendo esse ano 75 anos da diocese, e falar da padroeira da cidade. Então, todas essas questões que envolvem a história da nossa cidade estarão presentes nessa exposição. Então,
O museu, sim, ele cumpre essa função e tem que cumprir. Nós temos o setor de arte e educação, né, um setor educativo, que tem, sim, um contato permanente com as escolas, com esse segmento, para criar nas futuras gerações esse hábito, não só de vir ao museu, mas de conhecer a sua própria história, a sua própria memória, né? E, a partir disso, a gente pode ter no futuro pessoas mais engajadas nas causas culturais, sociais da nossa cidade e do nosso estado, a partir desse conhecimento da história da nossa região e da nossa cidade. E em Campina Grande ainda tem outros museus, como, por exemplo, o de Pedras Preciosas e o do Semiárido, que fazem parte da Universidade Federal de Campina Grande. E o Museu de Arte e Ciência de Campina Grande, que era administrado pela UEPB e agora está sob a administração da Fundação Pedro Américo, fica localizado na rua João Leles, 581, no bairro do Catolé. Além disso, ainda tem o Memorial do Maior São João do Mundo, com o acervo de Cléa Cordeiro, que apresenta diferentes momentos da festa junina da cidade. E por falar em São João, Marina Cavalcante tem algumas curiosidades sobre o principal evento do calendário da cidade. O CBN Universidade volta já. Campina Grande sempre teve uma forte tradição nas festas juninas, mas foi em 1983 que o São João tomou um novo rumo. Sob a gestão do prefeito Enivaldo Ribeiro, o famoso Palhação foi criado no espaço que hoje conhecemos como Parque do Povo. A festa rapidamente caiu no gosto popular, sendo batizada como o maior São João do mundo. Hoje, o local da festa, com seus 40 mil metros quadrados, é o verdadeiro coração dos festejos juninos em Campina Grande. Além do palco principal, tem palcos culturais e as populares ilhas de forró, onde 90 trios pé de serra embalam os passos. A pirâmide é mais um destaque, palco das apresentações de quadrilhas juninas que mantém viva a tradição e o espírito das comemorações. O parque ainda abriga a Vila Nova da Rainha, uma réplica da antiga Campina Grande, onde os turistas podem apreciar a arquitetura típica. Ano após ano, o São João de Campina Grande se consolida como o maior e mais importante do país, inspirando festas em todo o Brasil e atraindo a atenção da mídia nacional, que desde os anos 80 ajuda a projetar a cidade como o epicentro das comemorações juninas. Marina Cavalcante, para o CBN Universidade. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade na manhã deste sábado, e a entrevista de hoje será pautada no processo de estadualização da Universidade Regional do Nordeste, que hoje é a Universidade Estadual da Paraíba. Vamos falar também sobre a importância da instituição para a educação e para a cidade de Campina Grande. O nosso entrevistado é o professor e chefe de gabinete da UEPB, Luciano Albino. Professor, como era a configuração da UEPB antes da estadualização? Funcionava de que forma? A Universidade Estadual da Paraíba foi criada em 1966 a partir de uma lei municipal, então ela nasce como uma universidade de Campina Grande propriamente. E a configuração se dava a partir de uma fundação mantenedora chamada FURNE, que garantia o funcionamento da Universidade Regional do Nordeste. Aí já apontava desde a sua fundação essa vocação para o interior do Nordeste, atuando a partir de Campina Grande, nessa nossa região nordestina mais próxima daqui de Campina Grande. E aí a trajetória se deu a partir desse momento em 66, uma vez que Campina Grande naquele momento representava já um polo comercial e industrial importante. E aí a Universidade Regional do Nordeste também foi uma experiência, como na época em Campina Grande você teve a Telingra, a Senasa, a CELB, que eram empresas municipais vinculadas a telecomunicações, ao abastecimento de água e o serviço de esgoto, e também a parte de energia elétrica. Então, Campina Grande, nos anos 60, era uma cidade que apresentava-se como uma pujante cidade, um espaço importante na parte econômica e social do interior do Nordeste. Campina Grande teve, em função disso, um destaque nacional, que também, como uma cidade com uma universidade própria, despontava aí de forma importante. Como foi o processo de estadualização da Universidade Regional do Nordeste, a URNE, que veio a ser chamada de UEPB? O processo de estadualização foi um sonho que foi
pensado, que foi compartilhado, sonhado por várias gerações. Desde a criação, nos anos 60, já se pensava na possibilidade de você ter, seja via Estado ou mesmo um processo de federalização, uma mudança no rumo da universidade. E essa estadualização ela só vem se consolidar em 1987, no governo do governador Tarcísio de Miranda Buriti e do reitor Sebastião Vieira. E aí a universidade propriamente se torna o EPB, deixa de ser URNE, Universidade Regional do Nordeste, e recebe a denominação de Universidade Estadual da Paraíba. Isso sinaliza uma nova trajetória no sentido de organização acadêmica, de expansão de cursos, de garantia de financiamento, porque enquanto a universidade não era estadualizada, ela, embora fosse pública, ela não era gratuita. E aí você tinha todo um problema em torno do financiamento da universidade. E aí, com a estadualização, a UEPB, naquele contexto da redemocratização, assim como aconteceu em outros estados do Nordeste, nós tivemos uma onda de estadualização e de conquistas em torno da democratização do ensino superior no contexto da Constituição Federal de 88 e, no nosso caso, que a estadualização foi em 87, foi nesse ambiente aí de redemocratização do Brasil. De tal maneira que a gente pode dizer que a estadualização, a própria UEPB é filha desse processo democrático, que não aconteceu em função de um governador ou de um reitor, mas que se deu por conta de todo o investimento político dos sindicatos, dos docentes, do movimento estudantil, do sindicato dos servidores técnico-administrativos e de toda uma mobilização política da sociedade em defesa de uma universidade pública, gratuita, de qualidade e referenciada. Portanto, a estadualização não é só um decreto, não é só um movimento monocrático de um político ou de um reitor, mas é o resultado de um processo de redemocratização do país. Desde a sua estadualização, quais foram as principais conquistas que fizeram da UEPB um destaque na educação? Do ponto de vista histórico, a UEPB tem 4 momentos importantes. Teve o da fundação, em 66, a partir da FURNE, que manteve a URNE. Teve o processo de estadualização, como eu já disse, nos anos 80. E, em 96, a universidade foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Educação. Esse foi o outro passo importante que a universidade teve no sentido de ser reconhecida no Sistema Nacional de Educação, claro, no âmbito do ensino superior. Então, a universidade deixa de ser, de alguma maneira, um espaço de formação mais regional ou local e assume agora, digamos, aqueles critérios nacionais de reconhecimento. Esse foi um outro momento extremamente importante que possibilitou, digamos, uma nova fase para a universidade agora como uma universidade reconhecida em nível nacional. Como se deu a expansão para outros campos? Depois do reconhecimento, nos anos 90, a grande conquista que a universidade teve, que possibilitou a expansão para outras cidades com a formação de novos campi, de expandir o número de cursos, enfim, a UEPB entra num novo momento importante de desenvolvimento a partir da Lei de Autonomia de 2004. Então, essa lei de autonomia possibilitou que a autonomia financeira fizesse com que a UEPB tivesse um fôlego, uma disponibilidade orçamentária e financeira que permitisse aí toda uma nova história, principalmente não só na construção de novos campos, mas também na contratação de professoras e professores mais qualificados. Concursos públicos aconteceram desde o início dos anos 2000 e isso viabilizou uma mudança muito significativa até no quadro de professores e servidores também. Então, a partir de um plano de cargos, carreira e salário mais atrativo, você teve na UEPB toda uma busca de profissionais de todas as partes do Brasil e até do exterior para comporem o nosso quadro docente de técnicos. Então, a possibilidade de concursos públicos regulares e de expansão para outras cidades, outras regiões do estado, redimensionou aí muito o tamanho da universidade. E o desdobramento disso foi incremento da pesquisa, a criação de novos cursos de pós-graduação com mestrado e depois doutorado, e nessa linha, por conta da Lei da Autonomia de maneira mais específica e de uma gestão, digamos, com a perspectiva de uma governança pública preocupada com esse processo de expansão e consolidação do ensino de qualidade, isso fez com que, em relação a outros contextos, hoje a Universidade Estadual da Paraíba ela é referenciada no Nordeste e em algumas áreas em termos de Brasil.
Para o senhor, qual o papel da UEPB no cenário da formação de milhares de estudantes? Bem, a UEPB ela tem um papel fundamental na formação de jovens, de pessoas que têm como origem o interior da Paraíba e do Nordeste. O nosso público é um público, em sua maioria, feminino e que vem do interior. E pessoas, de um modo em geral, que têm várias vulnerabilidades das mais diversas ordens. Daí a nossa preocupação, enquanto universidade, em ter uma política de cotas que possa tornar a UEPB cada vez mais inclusiva. Isso em relação, por exemplo, a ciganos, à comunidade trans, aos negros, enfim, para que você tenha a possibilidade de pessoas que vêm de setores mais vulneráveis da sociedade poderem ter acesso a um ensino superior de qualidade e gratuito. E aí o perfil da UEPB nessa linha de viabilizar para aquele perfil de um aluno que vem da educação pública mais ainda, poder ter acesso a uma universidade de nível superior e de qualidade. Nesse sentido, a gente cumpre um papel social muito importante em vários setores, principalmente na formação de professores, nos estudos sobre semiárido, na tecnologia ligada à saúde, na ciência social aplicada, na formação, por exemplo, em direito, em ciências contábeis, em odontologia, vários programas de pós-graduação, principalmente agora com a aprovação de um doutorado 5 na área de ciências agrárias, mas também com doutorados importantes em odontologia, em matemática, formação de professores, em desenvolvimento regional. Então a UEPB ela tem essa cara, digamos assim, mais desse Brasil profundo, uma universidade mais popular, de uma pegada, vamos usar esse termo, mais regional e que cumpre um papel importante de ser uma universidade criada a partir de demandas muito locais. Então, no lugar de ser um projeto que veio de cima para baixo, é um projeto que foi sendo construído por conta dessa história que surge em Campina Grande e que hoje está em 9 cidades. E aí, a nossa universidade ela tem essa cara de ser muito o fruto dessa trajetória que começa em Campina Grande, mas que vai atraindo novos sujeitos, mas em torno desse projeto de se consolidar como uma universidade importante no interior do Brasil. Qual a importância da UEPB para Campina Grande? Ela é extremamente importante para todas as cidades onde ela está inserida. Por exemplo, do ponto de vista econômico, o que a UEPB deixa por ano em Campina Grande, a partir dos recursos que vêm do governo do estado, são milhões e milhões de reais que vêm na forma de salários, de custeio, de investimentos. Isso faz com que a universidade seja um instrumento importante para o dinamismo econômico da cidade. Imagine o volume de recursos que a universidade deixa, por exemplo, em Patos, em Lagoa Seca. Isso gera em torno de 10 a 15 milhões por ano em cada uma dessas cidades. E em Campina Grande, esse volume de recursos chega a 300 milhões de reais por ano. Portanto, o orçamento da universidade, que hoje está aí em torno de 400 milhões de reais, desse valor, boa parte fica em Campina Grande, nessa distribuição de recursos, como eu falei, quando se paga o salário dos professores, dos servidores, quando se mobilizam recursos para serviços na universidade, de manutenção de prédio, de combustível, etc., você tem aí a própria universidade como sendo esse espaço que induz a economia da cidade de Campina Grande. Então, se nós tínhamos no passado grandes indústrias ou empresas que dinamizavam a nossa economia, de alguma maneira as universidades hoje cumprem esse papel, o IFPB, a UFCG, a UEPB. Então nós temos a partir de recursos públicos todo um processo de dinamismo, de desenvolvimento, por assim dizer, de como a partir do Estado você tem um impulsionamento da economia de Campina Grande. Não dá para a gente pensar Campina Grande sem as universidades, por exemplo. Estou falando do ponto de vista econômico. E se a gente for para a importância, o impacto sociocultural, isso aí não dá para a gente mensurar o impacto do que significa, por exemplo, as culturas de política, a formação de professores, de pessoas na área da saúde. Então, quando a gente anda, por exemplo, em Campina Grande, num bairro como da Prata, que a gente vê vários laboratórios, várias clínicas, essas pessoas, em larga escala, foram formadas pelas nossas universidades. E a UEPB tem uma importância muito grande nessa formação. E essa caracterização da cidade como um espaço de serviços que atrai pessoas de todo esse nosso interior próximo para estudar, para se tratar da saúde, é por conta do que as nossas universidades puderam, digamos assim, oferecer para Campina Grande. E aí
Campina é esse polo importante no setor de serviços que viabilizou, por exemplo, investimentos privados também na educação. As próprias faculdades privadas, o ensino médio e técnico também, de alguma maneira, foram induzidos a partir do que o Estado investiu nas universidades, em nível federal e em nível estadual. Então, Campina Grande deve muito, digamos assim, quando eu digo deve, no sentido de entender que na sua história recente, as universidades têm um papel muito importante, econômico, político e cultural para a cidade. Muito obrigada, professor Luciano Albino, pela entrevista aqui no CBN Universidade. E no próximo bloco, a gente fala sobre as feiras que fazem parte de Campina Grande, em especial a Feira Central, considerada Patrimônio Cultural do Brasil. E ainda, uma reportagem conta histórias de estudantes de outras localidades que escolheram Campina para cursar graduação. Mas antes do intervalo, Marina Cavalcante traz informações sobre a primeira rua de Campina Grande. Você sabia que a primeira rua de Campina Grande foi a Rua Vila Nova da Rainha? Essa rua, formada por indígenas, se chamava Rua do Oriente e nasceu nas proximidades do Riacho das Piabas. No início, as casas eram de taipa, simples construções que marcavam o começo do povoado. A Rua do Oriente não era apenas um caminho. Ela conectava a Feira das Barrocas no Riacho das Piabas ao centro comercial em desenvolvimento, no Largo da Igreja Matriz. E foi lá, no alto da rua, que se construiu a primeira igreja da cidade. Trazida pelo padre, sob a iniciativa de Teodósio de Oliveira Ledo, essa construção deu origem à Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Hoje, a Rua Vila Nova da Rainha continua sendo parte da história viva de Campina Grande. É nela que está a maternidade do Izé, a principal da cidade, que dá a vida a novos campinenses. Uma rua repleta de comércios e serviços, mas sempre carregando consigo as memórias de um tempo em que a cidade estava apenas começando a se formar. Marina Cavalcante para o CBN Universidade. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade especial sobre os 160 anos de Campina Grande e os 37 anos de estadualização da UEPB. Um dos pontos turísticos mais famosos da cidade é a Feira Central. A Feira das Feiras, como é conhecida, é aquele lugar onde se encontra de tudo. Mas, além de ser um espaço de movimentação econômica, faz parte da história de muita gente, que está todos os dias entre as bancas de produtos. E eu conversei com algumas pessoas para saber mais sobre a importância da feira para Campina e os seus moradores. A Feira Central de Campina Grande foi criada em 1826, quando o comerciante Baltazar Luna construiu um mercado, onde hoje fica a sede da Fundação Regional do Nordeste, a FURNE, na Avenida Floriano Peixoto, e feirantes ocuparam os entornos do prédio. De lá para cá, a feira cresceu, mudou de lugar e hoje ocupa 75 mil metros quadrados, que vão desde a Rua Vila Nova da Rainha até a Avenida Canal. Com mais de 8 mil trabalhadores em 4.400 pontos comerciais, ela conta também com espaços culturais. Em 2017, a feira foi reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Aguinaldo Batista, diretor da Feira Central, cresceu na banca dos avós, que eram feirantes. Ele fala sobre a importância desse espaço. A Feira Central é um local de geração de emprego e renda que beneficia produtores, feirantes e consumidores, não só de Campina Grande, mas como compartimento da Borborema. Uma feira, ela é gerada por sentimentos. Então, aquelas pessoas que iniciaram sua vida, sua trajetória na Feira Central, até hoje tem um sentimento incalculável. Então, ela tem esse sentido, não só no centro mercadológico, mas um encontro de pessoas, um encontro onde agrega cultura, onde agrega conhecimento, e isso faz com que ela se torne viva. Segundo uma pesquisa feita em 2019 pelo Lab Rua, cerca de 85 mil pessoas frequentam a feira aos sábados. A estudante Natália Guiar é uma delas. Nascida em Campina Grande e criada em Gado Bravo, ela voltou à Rainha da Borborema para cursar jornalismo na UEPB. A estudante costuma ir à feira com frequência. Eu costumo ir na Feira Central toda semana. E eu vou com essa frequência porque
eu compro artigos que me ajudam na minha religião lá na feira, como cachimbos, fumos, vela, dendê, mel, cachaça, além de frutas, flores. Eu escolho comprar na feira porque lá tem uma grande variedade de produtos. É muito fácil encontrar lá o que eu preciso. E aí a gente consegue negociar preço, fazer aquela troca com o vendedor. A gastróloga Sâmia Amado teve a vida permeada pela feira central. O avô, que criou entre becos e bancas os filhos e netos, chegou inclusive a se casar com uma cliente. Para Sâmia, um chefe que não conhece a feira e não sabe de onde vem a comida que prepara, não é um bom profissional. Ela fala também de uma feira maternal e cuidadora, que abraça a todos com suas cores, cheiros e sabores. Dos sabores favoritos da minha infância que acabaram me acompanhando na vida adulta, lembro muito da gelada de coco de Seu Bio, quebra-queixo que vende lá em Chico, mocotó de Assis, tomate com camarão seco e sal, a coalhada de galego. Hoje em dia também tem um pastel com suco de tamarindo que é incrível. E não foge da minha memória o pão na chapa que Chico fazia. Então existem vários sabores que estão marcados em mim, da minha infância, mas que me acompanham até hoje. A Feira Central de Campina Grande é mais que um espaço de compra e venda de itens. É um equipamento de preservação da cultura material e imaterial que resguarda entre suas bancas a história da cidade. As cores, sabores e cheiros da feira se misturam às histórias de clientes, fornecedores, vendedores e administradores. E sem a feira, Campina Grande também não seria a mesma. A cultura de feiras é muito forte no Nordeste do Brasil e aqui em Campina Grande não poderia ser diferente. As feiras contam a história da Rainha da Borborema, porque, claro, fizeram e ainda fazem parte dela. Além da Feira Central, também temos as feiras da Prata, das Malvinas, da Liberdade, do Catolé e do Zé Pinheiro. Pois é, Tailane, e a UEPB não fica de fora não. Tem a sua própria feira de orgânicos. Ela funciona na Central Acadêmica Paulo Freire todas as quintas-feiras e estimula a produção e a venda de alimentos livres de agrotóxicos, sendo uma alternativa acessível não apenas para servidores, técnicos e estudantes da instituição, mas para qualquer pessoa que queira comprar. E o campus da UEPB em Campina Grande é o principal da instituição. Além dos cursos, abriga toda a parte administrativa da universidade. Foi aqui que a UEPB começou. E o Campus 1 recebe pessoas de várias partes do país. São estudantes que escolheram a Rainha da Borborema para cursar graduação. E não é só gente das cidades vizinhas, não. Tem aluno que vem de longe. Vamos conhecer algumas dessas histórias na reportagem de Alan Silva. A escolha de uma universidade é uma das decisões mais importantes na vida de um estudante, e para muitos, essa decisão vai além dos limites geográficos. É o caso de Luísa Dota, vinda de Jundiaí, no estado de São Paulo, e de Celso Paes, natural da pequena cidade de Montadas, no interior da Paraíba. Ambos optaram por estudar jornalismo na Universidade Estadual da Paraíba, mas precisamente no campus de Campina Grande, uma cidade conhecida pela efervescência cultural e pelo acolhimento de estudantes de diversas partes do país. Luísa, natural da cidade de Jundiaí, em São Paulo, sempre sonhou em cursar jornalismo. A UEPB chamou sua atenção durante as pesquisas sobre as instituições de ensino superior no Nordeste. Para ela, a escolha pela UEPB foi uma combinação de fatores. Primeiramente, a tradição e qualidade dos cursos oferecidos foram determinantes. Além disso, a universidade pública possibilitou a realização de um sonho sem um peso financeiro que viria com a escolha de uma instituição privada. Sou de São Paulo, não tenho familiar por aqui. Aí fiquei entre João Pessoa e Campina Grande, só que na época Campina Grande, o custo de vida parecia que era muito mais barato e a minha nota, né, no Enem, então eu passava nos primeiros lugares aqui em Campina em vez de, acho que sei lá, no sexto, no sétimo lugar em João Pessoa. Então acabei optando por Campina Grande, mas não conhecia a cidade. Mas não foi apenas a qualidade acadêmica que influenciou na decisão. Luísa conta que, ao pesquisar sobre Campina Grande, se encantou com a riqueza cultural e o acolhimento que a cidade proporciona. O São João, considerado o maior do mundo, foi um atrativo, mas foi o clima amistoso e a tranquilidade de viver em uma cidade desse porte que selou a escolha. Eu tô há 2 anos aqui e a cada ano a minha experiência é um pouquinho diferente. No meu primeiro ano, eu tive mais um pouco essa quebra de vivências e me adaptar à cidade. Porque é muito diferente do que eu já vivi, né? Porque por mais que eu morei no Natal, no Nordeste, lá é capital, aqui é interior.
E aqui, por mais que seja uma cidade metropolitana, ela tem uma coisa muito interiorana. E aí tem vários fatores que eu não estava acostumada, né? Primeiro, que você também não conhece a cidade. No começo tem essa adaptação. Conheci mais a cidade, assim, no meu primeiro ano, conheci as cidades ao redor e fui me apaixonando. Mas, de fato, eu só fui me apaixonar pela cidade esse ano, quando eu trabalhei no São João, que eu descobri e me conectei com a história de Campina, com a cultura, com a tradição, que é uma cidade que é muito rica. Já para Celso Paz, que vem de Montadas, a cidade localizada a poucos quilômetros de Campina Grande, a escolha pelo EPB foi quase natural. Mesmo próximo de casa, ele enxergava em Campina Grande a possibilidade de se inserir em um ambiente urbano mais amplo, repleto de diversidade cultural e oportunidades de estágio na área de comunicação. Próximo a minha cidade, né? Tem essa questão, transporte todos os dias, e fácil não é, né? Para a gente se deslocar e tal, todo dia, cansativo, mas a gente fica, no final de tudo isso, a gente agradece porque, assim, é um aprendizado muito grande que a gente vai tendo durante esse tempo, né? Então, escolher a UEPB como universidade para estudar realmente foi muito bom. Está sendo, né? Porque a gente está aprendendo bastante. Para ele, Campina Grande oferece uma infraestrutura suficiente para o desenvolvimento acadêmico e pessoal. O perfil universitário da cidade proporciona uma atmosfera diferente, além de oportunidades de estágio nos meios de comunicação locais. A UEPB não é apenas uma universidade, mas um local onde ele pode crescer profissionalmente, aproveitando as oportunidades oferecidas pela cidade para aplicar os conhecimentos adquiridos em sala. Dessa forma, tanto Luísa quanto Celso estão vivendo intensamente essa fase universitária. Eles acreditam que, ao escolher a UEPB e Campina Grande, não estão apenas trilhando um caminho acadêmico, mas também adquirindo experiências que irão moldá-los como profissionais e cidadãos conscientes. E estudar em uma cidade acolhedora faz toda a diferença. Alan Silva, para o CBN Universidade. Obrigada, Alan. E o sentimento é de identificação com essa cidade. Eu sou do Recife e quando cheguei aqui para cursar jornalismo, Campina me acolheu. Essa cidade que respira história e cultura recebeu de braços abertos uma pernambucana. Você nasceu aqui, né, Tailane? Isso, Gabi. Sou filha da Rainha da Borborema e amo essa cidade. E é desejando prosperidade para Campina Grande e para a Universidade Estadual da Paraíba que finalizamos o CBN Universidade deste sábado, que teve a apresentação especial de Gabriele Martins e Tailane Almeida. Com produção e reportagens de Matheus Ronelli, Alan Silva, Gabriele Martins, Marina Cavalcante e Tailane Almeida. Edição e finalização de Isis Coelho e Lucielen Lima. Edição técnica de Apolo Ricarte, direção geral de Hipólito Lucena. O CBN Universidade volta sábado que vem com Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. Obrigada pela companhia. Um ótimo feriado para todo mundo. Aproveitem o fim de semana. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.